Bom, gente, boa noite. Queria primeiro agradecer a quem teve a paciência de aparecer aqui hoje, nessa noite fria. Eu sei que depois de 2 anos de vida online, muita gente está até resistindo em fazer qualquer coisa online, mas agradeço muito. Acho que temos uma turma boa aqui, né? Aparecendo, muita gente do Sul, todo mundo aí embrulhado de frio. É bom, né? Quando é online, a gente pode ficar em casa, enroladinho. Mas aqui tem alguns amigos, mas para quem não me conhece, vou contar só um pouco de mim, assim, porque eu acho que o panorama de como se deu a minha carreira é o que resulta do meu interesse em fazer essa pesquisa e questionar o que eu questionei em relação às imagens e a produção de imagens e ao que é a construção dessa figura do fotojornalista, né? Eu me formei na PUC em jornalismo, a minha ideia era escrever, eu sempre achei que eu ia escrever matérias e tal, como jornalista normal, comum, digamos. E na faculdade eu conheci mais a fotografia e aquilo me pegou, assim, me viciou, eu comecei a fazer parte das turmas de foto, do estágio de foto, e resolvi que eu queria trabalhar com fotojornalismo, eu queria estar, sei lá, na Copa do Mundo, fotografando do lado do campo, acompanhando eleições, enfim, todas essas histórias e pautas muito malucas que quem é fotojornalista gosta de fazer. A partir dali, eu consegui entrar, depois de muita luta, no Jornal do Comércio, em Porto Alegre. Quem conhece é um jornal um pouco menor, o maior jornal que tem em Porto Alegre, digamos, a Folha de São Paulo de Porto Alegre, a Zero Hora. Esse é um jornal tipo Valor, é um jornal focado em economia local, mais local, assim. Mas foi muito bom porque eu entrei lá sendo a única mulher da tarde, tinha uma mulher de manhã. E aí eu acho que já começa uma das coisas que me leva a fazer essa pesquisa, que é perceber que as mulheres sempre eram minoria, em qualquer pauta, em qualquer momento do meu trabalho, eu sempre estava lidando com uma ou duas mulheres no máximo, além de mim, e 10, 20, 15 homens, né? Então a gente começa a perceber que o mundo da fotografia ali, eu já pensei, ó, só tem homem aqui trabalhando comigo. Então isso também me levou a perceber determinadas coisas também, assim, que em alguns momentos as mulheres eram muito indicadas para determinadas pautas. As mulheres na Zero Hora, por exemplo, eram as que faziam cultura, que faziam social, coluna social. Mas na hora de mandar para um futebol, para um desastre, para uma pauta que exigia um pouco, talvez um pouco mais de rua, de experiência de rua, eram os homens que eram enviados, né? Tanto assim, futebol, eu tive essa sorte de entrar no jornal e ter um chefe que não se importava com isso, que inclusive fazia questão de me desafiar. Ele queria que eu me colocar no meio do fogo. Então, essa eu acho que foi uma sorte, porque... Oi, Carol. Porque isso me fez ter uma experiência muito ampla, assim, fazer desde o buraco de rua até eleições, até cobrir presidente, e fotografar muito futebol, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Depois disso, fazendo um resumo bem resumido, eu passei a trabalhar no jornal Metro, que também foi uma experiência interessante, porque era uma redação pequena em Porto Alegre. O Metro, para quem não sabe, era conhecido como o maior jornal do mundo, porque existiam centenas de pequenas redações no mundo, mas cada redação tinha, assim, 6, no máximo 10 pessoas. Porto Alegre não era diferente, tinha 6 pessoas e uma única fotógrafa. O que isso também me provocou na minha vida? Eu era obrigada a fazer tudo. Coluna social, cobrir qualquer tipo de pauta. Nisso eu cobri a Copa do Mundo, que até, só para mostrar para vocês, posso compartilhar aqui, David? Sim. Tá, deixa eu ver se dá certo aqui, peraí. Questões da modernidade. Deixa eu ver Você se cobriu vai dar também para... a Boate Kiss, né? Sim, tá. Deu para compartilhar aí, não? Ainda não. Ainda não, peraí. Ué, não tá me deixando compartilhar, peraí, de novo. Tá. Ué.
Aquela hora deu certo, né? Sim. Juro que nós testamos antes, gente. Abriu o PDF no leitor, no aplicativo? Eu abri. Peraí. Uau. Foi só porque a gente testou antes. Deixa eu ver. Ah, pode. Ele não me deixa, ó. Estranho. Acontece. Acontece muito. Deixa eu Mas ver, tentar. você testou, aquela hora deu certo, né? Deixa eu ver. Acho que ele vai deixar agora. Deu? Deu. Tá Tá. abrindo. Aí você põe em tela Tá. cheia. Deixa eu ver se. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Tá. Só Aí, para. você consegue colocar em tela cheia? Peraí. Dá Aí, para ver a tela cheia? agora sim. Só para mostrar um pouco do meu trabalho, fiz uma cobertura das manifestações de 2013, por exemplo. Esse tipo de. O fato de eu estar sozinha na redação me fez também ser obrigada a ir a todas as manifestações, em todo momento. Isso é talvez uma experiência que poucos fotojornalistas tenham tido, e eu não recomendo, porque era só eu comigo mesma, era muito cansativo. Todas as noites praticamente tinha manifestações em Porto Alegre. Então eu tinha que estar sempre alerta. Isso, eu sempre boto essa foto que foi quando pegou fogo no mercado público, até tem bom ter bastante gente do Sul, porque isso foi um fato que aconteceu num sábado, numa noite fria como hoje, e eu estava, assim, escondida em casa, vendo um filme com as janelas fechadas, até que alguém me ligou e disse, está pegando fogo, e eu fui correndo. Quando eu cheguei lá, já tinha passado, assim, tinha todos os carros de bombeiro da cidade lá. E, enfim, é isso, assim, a gente nunca sabia quando e como as coisas podiam acontecer, e tinha que sair correndo, e não tinha outro para chamar, então, é isso que eu queria dizer, assim, era só eu comigo mesma, assim. Isso aqui foi a inauguração do Beira-Rio, para mostrar, assim, como a morte do Fernandão, retratos que eu fiz do Eduardo Coutinho, também, para quem não conhece, a Eva Sofer, rainha do Teatro Gaúcho, shows, Circo de Soleil. O fotojornalismo, ele é meio uma salada de fruta, digamos assim, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Greve geral, uma das poucas greves onde eu realmente vi a cidade ficar vazia. E aí, só para mostrar, fiz também a Copa do Mundo, foi um momento que eu acho importante, assim, essa foto foi a primeira foto que mostrou um gol que foi provado pela FIFA, pelo VAR, famoso VAR, que hoje em dia é tão odiado pelos torcedores, e a foto tinha, por sorte, a bola dentro do gol, assim. Então, esse tipo de cobertura te dá muita experiência. Eu adorei cobrir o Messi, para quem não sabe, eu sou argentina, nasci lá e moro no Brasil. Então, esse tipo de coisa, nesse lugar, por exemplo, na Copa do Mundo, eu passei por uma experiência que foi depois de um jogo da Argélia, esse jogo da Argélia com a Coreia do Sul, se eu não me engano, eu vejo uma mulher com um lenço árabe, com aquela roupa, para me fugir o nome, vindo do outro lado do campo até até mim, assim, falando, dando a volta toda no campo para falar comigo. Por quê? Ela só podia falar com outra mulher, ela não podia se conversar com nenhum outro homem, sozinha. E isso eu acho importante comentar, porque a gente tem. Cadê vocês? Esse momento me chamou muita atenção também, porque isso era a prova de que só tinha outros homens no campo. Então, assim, eram 90% homens, 5, 10% mulher. Talvez hoje, eu estou falando disso, era 2014, as coisas tenham mudado um pouco. Mas no momento que eu fui, como é que eu posso dizer? Que eu encontrei a história que me trouxe até essa pesquisa, que foi a história da Edu Martins, que isso era 2016, já se discutia muito essa questão da mulher na fotografia, da produção feminina, mas ainda é um do masculino.
E o Edu Martins surgiu um pouco desse questionamento, porque na época, foi ele que me trouxe essa pesquisa, na época, isso era 2016, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi um colega, fotógrafo, que olhou para mim e perguntou assim, você conhece esse cara, esse Edu Martins? Ele é um fotojornalista de guerra, um trabalho super interessante, ele colabora com a ONU, e ele fotografa a guerra, e nos intervalos entre uma guerra e outra, ele dá aula de surf para crianças carentes no Mar Morto. Ô, Gabi, Oi. tira a sua apresentação, por favor. Tiro, peraí, só um pouquinho. Aqui. Melhorou? Isso, depois você volta com ela. Depois eu volto. E eu me lembro que essa frase, assim, na hora me chamou atenção. Eu olhei para o lado e falei, quê? Como é que é? Só que a gente não está preocupado em ficar pesquisando assim, a vida dos outros. O que eu sabia é que esse do Martins era um fotojornalista muito famoso, que tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, e esse é um fato importante nessa história também, é um dado importante, e que fotografava guerra e vivia era brasileiro, ele se apresentava como brasileiro, e ele se dizia globetrotter, assim, que ele vivia entre Paris e Nova York, ia para o Iraque. Ele contava uma história de que ele tinha sido um herói de guerra no Iraque, que ele tinha salvado uma criança lá, que era uma história também que depois se verificou cheia de furos. Mas eu me lembro, e ele usava, isso é bem interessante, ele usava uma imagem de um surfista inglês que morava na Austrália, no Instagram dele. Era um cara loiro, de olho azul, bem galã, assim. Tudo isso ficou na minha cabeça, e aí, quando eu fui... Na época, eu estava desenvolvendo um fotolivro junto com um fotógrafo, e também já estava trabalhando como freelancer aqui em São Paulo. E depois, em 2018, surgiu a oportunidade de fazer mestrado. Eu já queria fazer, eu resolvi focar um pouco, vou talvez falar dessa história, porque eu acho que essa história, além de fascinante, porque eu via muita curiosidade nas pessoas quando eu comentava disso, ela é um reflexo dos nossos dias, né? Ela é um reflexo da atualidade total. A gente já estava vivendo no meio desse mundo de fake news, a gente já estava com a eleição do Trump, com a eleição do Bolsonaro aqui, todas afetadas pelas redes sociais. E essa história ela é quase um combo de como as redes sociais misturadas, talvez um pouco com a realidade, ou criando uma outra realidade, podem nos afetar. Esse cara, ele conseguiu convencer, depois durante o curso eu passo mais detalhes, mas ele conseguiu convencer editores do The Wall Street Journal, da BBC Brasil. Ele publicou e vendeu fotos pela Getty Images. Esse cara, essa pessoa que inventada, né? Então, e um dos fatos que, quando eu fui conversar com vários editores sobre ele, que mais era destacado era o número de seguidores que ele tinha no Instagram e o fato dele trabalhar para a ONU. Sendo que esses dois fatores, eles podem ser construídos, é fácil. Se eu quiser, eu entro lá no meu perfil hoje e escrevo que eu trabalho para a ONU. Eu realmente fiz um trabalho para a ONU Mulheres, está lá publicado. Mas se eu quiser escrever agora que eu trabalho para agência F, dá igual, entendeu? Então, você acha que a minha vontade maior aqui, e com esse curso, e com essa apresentação, é muito mais trazer ao debate, trazer o questionamento, trazer para as pessoas que elas comecem a olhar, talvez, um pouco mais de atenção, para as redes sociais, para o quanto isso nos afeta, e que percebam que elas não são neutras, que a coisa não é bem assim. E aí, hoje eu vou comentar um pouco sobre como eu fiz, a partir dessa pesquisa, eu faço o quê? Uma análise do histórico da fotografia e de como sempre se mentiu, que isso é verdade. A gente tem muitos casos
de fotógrafos reconhecidíssimos e outros nem tanto na história da fotografia, que inventaram, criaram fotos, montagens, e alguns foram demitidos em seu momento, outros nem tanto, outros continuaram trabalhando como se nada tivesse acontecido. E aí eu volto lá para o... Vamos tentar agora de novo abrir aqui, David, a apresentação. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai dar certo, vamos ver. Eu acho que... Aqui. Deu? Tá entrando. Tá. Isso, entrou. Consegue me ver? Sim. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, sim. Tá. Eu chamei essa... Coloca na página cheia. Peraí. Aqui? Deu? Isso. Tá. Vocês me informem, porque uma das questões é que eu não consigo ver o que eu estou mostrando para vocês. Mas eu chamo essa... Na real, o título da minha tese é Edu Martins tem que morrer, porque em determinado momento, quando se descobriu que ele não existia, um fotógrafo editor que se dizia, digamos, amigo dele, escreveu um texto falando Edu Martins morreu, que para ele o Edu Martins era um cara muito importante, assim, tinha feito uma amizade online com o Edu Martins. E esse curso que eu dei no Instituto Moreira Salles ainda antes da pandemia, olha a participação da Hannah. Estão ouvindo? Hannah, sem participação especial. Demorou até. Tá ouvindo? Parou, né? Eu chamo de história, fotografia e mentiras. Porque a fotografia, ela já começa com uma controvérsia, ao menos para mim. Vocês podem até... Eu também não quero, assim, esse é o que essa pesquisa me trouxe de conclusões, né? Mas eu começo também citando o Juan Foncoberta. Hannah, peraí, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Tá voltando. Passou, né? Tá ok. Tá. Que essa foto, para quem não conhece, do astronauta russo Ivan Stoichkov. Não sei quem é que conhece a história dele, mas é uma das histórias que eu comento durante o curso. Então, vou deixar na curiosidade para quem quiser saber depois quem é o astronauta russo Ivan Stoichkov, né? E eu começo falando um pouco eu gosto sempre de citar o Juan Foncoberta, ele foi um guia para mim nessa pesquisa, porque ele trabalha muito com a verdade, né? Com a questão da verdade na fotografia. Ele tem várias exposições, digamos, falsas, né? Quando o Edu Martins veio à tona, o caso do Edu Martins, muita gente achou, inclusive, que era um personagem que tinha sido criado por ele. E ele tem essa citação que ele fala do Jeffrey Date, que ele fala que o fim da modernidade talvez também seja o fim da verdade, né? O que ocorre na prática é que a verdade se tornou uma categoria pouco operativa, de alguma forma só conseguimos mentir. O velho debate entre verdadeiro e falso foi substituído por outro, entre mentir bem e mentir mal. Então, eu acho que o Foncobertas foi um guia, ele não era o criador do Edu Martins, ele teve que vir à tona também falar sobre isso, e em determinado momento ele falou, não fui eu, e até hoje, na real, a gente não sabe quem foi, ao menos eu tenho as minhas suspeitas, e alguns amigos têm outras suspeitas, mas a gente não tem provas, né, ninguém tem provas. E eu acho que
a gente também não se dá conta, hoje em dia, o quão onipresente a fotografia está na nossa vida, assim, e o quão importante ela é, né? Um dos comentários do Juan Foncoberta no Câmara de Pandora, que é um livro que vocês devem conhecer, imagino, que é sobre como o Ridley Scott usa a fotografia no futuro, no filme do... Gente, fugiu o filme. Quando ele quer falar, quando ele quer dar uma memória no Blade Runner para os robôs, né? Hoje em dia, eu acho que falando de AI, o que ele dá para o que dão para os replicantes? Criam fotos de família, fotos de infância, né? Então, assim, até o próprio robô, quando precisa de memória de provar, e ele quer provar que ele é humano, ele busca o quê? A imagem. E aí eu sempre fico imaginando, assim, o mundo daqui a 50 anos, se a gente não consegue mais confiar nas imagens, né? Como é que vai ser, assim, onde ficam as memórias? Mas eu acho que isso é também uma outra discussão, assim. E aí, eu acho que a primeira controvérsia que a gente tem é sobre a primeira fotografia, né, tirada pelo Niepce, em 1826, na janela dessa casa de campo em Le Grasse. Essa foto, ela deu para a França, assim como o título, como a França na mesma época também estava correndo atrás da criação do cinema, se deu para a França o título da criação da fotografia, né? Que, aliás, a França é muito forte nesse sentido de um domínio cultural, no domínio das criações, desse tipo de criação, especialmente nessa época, no século XIX. E aí, a gente tem, aqui no Brasil, o caso do Hércules Florence e da criação da fotografia aqui no interior de São Paulo, né? O Hércules Florence, ele era desenhista, tipógrafo, naturalista, morou em vários lugares do Brasil. Ele é nascido na França e ele cunha o termo de fotografia, isso em 1834, né? Ele teria sido um pouco antes do termo ser utilizado na Europa, né? Em 1976, o Boris Kassoi, que é um pesquisador, professor, fotógrafo aqui do brasileiro, fez uma pesquisa e lança depois um livro contando essa história. Então, o que eu chamo de controvérsia é que eu acho que será que então os livros de história não teriam que ser corrigidos para definir o Hércules Florence como o criador realmente da fotografia? Eu acho que a gente já começa aí numa controvérsia. Eu acho que é engraçado pensar nisso e pensar que talvez os livros de história tenham que ser corrigidos nesse termo. Se a gente pega alguns livros de história hoje, assim, esses mais completos, citam em algum momento o Florence, mas não tem mas não é nenhum destaque, assim. Até hoje ninguém mudou isso oficialmente e nem parece que vai mudar, né? Então, acho que aí a fotografia já nasce assim, né, naquela briga entre o Ocidente e a Europa, Estados Unidos e América Latina, né? O NEP se chamou de heliografia e da guerra registrou a patente do que seria o primeiro processo fotográfico como daguerreótipo em 1835. Então, o primeiro a cunhar o termo realmente teria sido o Hércules Florence. Eu acho que essa é uma briga eterna e que nunca vai mudar, mas aqui eu acho que já começa uma coisa da questão do mundo editorial, digamos, de cima para baixo, de uma Europa, dos Estados Unidos que olham para nós de uma maneira dominante, assim, como um domínio do pensamento, né? E aí também eu gosto de comentar um pouco sobre a questão da técnica e do quanto isso talvez crie, entre aspas, uma mentira. Que é essa foto do Boulevard do Temple em Paris, que é bem famosa, também é do Daguerre, de 1838,
que eu acho legal hoje em dia, que a gente tem tanta foto instantânea, né? Todo mundo tirando foto o tempo inteiro com o celular. E aí eu gosto de comentar até para os mais jovens. Essa rua, por exemplo, a gente olha, parece que só tem 2, 3 pessoas ali. Mas não, ela estava cheia naquele momento, né? É a técnica fotográfica da época, a necessidade de mais tempo de exposição, né? Acho que todo mundo aqui sabe de fotografia, entende de fotografia, sabe do que eu estou falando, mas se tiverem dúvidas, pode levantar a mão aí ou chamar. E digamos, essa é uma mentira, né? Eu posso pegar essa foto e dizer, olha, a rua está vazia, né? Existe, digamos, uma necessidade técnica, e eu acho que a compreensão da técnica também faz com que a gente perceba, ou pelo menos possa ter um cérebro mais treinado para perceber quando que nós estamos sendo enganados. E aí eu acho que isso, não estou falando isso especificamente dessa foto, mas acho que conhecer as técnicas e os filtros, por exemplo, que temos hoje em dia no Instagram, faz com que a gente, em determinado momento, olhe para as imagens e perceba que tem algo ali que não está muito certo, né? Então, compreender essa imagem a partir da técnica dela é também não ser enganado se algum dia te disser, ó, alguém te disser, a rua está vazia, não necessariamente. Poderia estar, né? Conta-se dessa foto que a rua estava cheia de gente, né? Se movimentando. Outra questão que eu acho, assim, observando o passado interessante, que a fotografia... Alguém falou alguma coisa? David? Acho que não. Tá, ouvi alguma fala. Que eu acho interessante de olhar também, que nessa em relação ao tempo, quando a gente ia ser fotografado, precisava ficar muito parado, né? E a primeira popularização da fotografia se dá nos cartões de visite, que se fazia mais assim, era mais para a alta sociedade, para quem tinha dinheiro. Também se fazia muitas fotos de soldados antes de irem para a guerra. E como a pessoa precisava ficar parada muito tempo, eu acho engraçado, porque a impressão que dá é que não se sorria, né? Tipo, porque precisava ficar parado, sério. Então, eu fico pensando, será que ninguém sorria naquela época? O que não é verdade, né? Mas também isso depende do quê? Da técnica, né? Então, eu gosto eu sempre olho para as pessoas que pensam, nossa, será que era todo mundo tão sério assim? E na realidade não era. Mas eu acho que isso também é parte da percepção de como a técnica influencia na produção da imagem e como isso pode levar a diversas interpretações que não são necessariamente reais, assim. E aí eu chego aqui, talvez o que tenha sido a primeira grande montagem, segundo também os registros oficiais históricos, que é essa imagem chamada Fading Away, do Henry Pitt Robson, que hoje está no Met, no Museu de Londres. E esse fotógrafo, ele juntou 5 negativos diferentes para fazer essa imagem que seria de um luto pela morte de uma garota. Essa imagem, para quem acha que o Photoshop é muito novo e tal, ela é de 1858. Essa foto foi publicada e depois se descobriu que ela era uma mentira, né? Que ela era uma montagem de várias imagens, e isso gerou uma comoção na época, em Londres, assim, as pessoas ficaram indignadas. Então, esse histórico, o Henry Pitt Robson tem várias fotos que ele fez a partir de montagens, e eu acho interessante a gente olhar para isso também, perceber que não é novidade, que já se fazia muito com Photoshop, a combinação de negativos, isso desde 1858, como a gente pode ver. Mas, depois disso também, seguindo com a questão de como a técnica, né, influencia, bom, vamos para... Eu achei que ia falar da guerra. Como que isso, ao início, começa, assim, a fotografia
aos poucos, acompanhar as notícias, porque na época também outra questão técnica era as máquinas fotográficas eram muito grandes, né? Muito grandes, então era difícil carregá-las, era difícil levar junto numa viagem. E aí começam as primeiras publicações, como a The Illustrated London News, que era uma revista ilustrada, que nasceu em maio de 1842, né? Aí começa a ter algumas ilustrações e imagens junto com os textos, né? E essa foi a primeira fotografia num jornal de uma das barricadas em Paris. Foi tirada em 25 de junho de... Olha, é hoje, por acaso? Não, estamos quase. Quase lá. De 1848, e publicada na Illustration, da Guerreaute, mutilado por Thibaut. Então, essas são as primeiras imagens que começam a aparecer no jornal, acompanhando os textos, né? Até então, os jornais eram puro texto. Então, o Jornal Francês de l'Illustration também foi o primeiro jornal a publicar uma foto em cores, e a gente começa a ver essa história da fotografia para contar as histórias também, né? Eu gosto muito do Roger Fenton, que foi o primeiro fotógrafo de guerra, ele acompanha a Guerra da Crimeia em 1855, também mais ou menos a mesma época. Para vocês terem uma ideia de como era fácil ir fotografar, a gente tem aqui ele com a sua pequena photographic van. Ele ia numa carroça, literalmente, com seu assistente, o Marcus Sparling, fotografando a guerra. Ele foi financiado pelo governo inglês para ir fotografar a guerra. E eu acho que aqui também tem a questão da técnica e de como se mentia sobre a guerra nessa questão técnica, porque a gente precisava fazer as pessoas pararem para serem fotografadas, né? E aí, muitas vezes, assim, as fotos parecem que a guerra é o general sentado ali, tomando um chá, né, negociando, soldados sentados na barraca, quando a gente sabe que não é bem assim, mas as imagens acabam representando, acho que a guerra de uma maneira muito, como se fosse uma coisa fácil, né, uma coisa simples, assim. Na época, imagino como isso era recepcionado, assim, em quem estava em Londres, a milhares de quilômetros, não existia internet, né? Então, chega uma imagem dessas, talvez a pessoa pode até acreditar que era um momento simples, que era que não era uma coisa violenta, né? Viver na guerra. Então, acho que a técnica nos traz isso, né? Aí, a gente pode falar um pouco da criação do retoque do negativo, que abre uma era de manipulação da fotografia, que a gente vai ver hoje com as câmeras, microcâmeras que vivem nos nossos celulares, tomando conta da nossa vida, né? Mas é a partir daí que se legitimam os criadores fotógrafos, né? Quando a gente começa a ver, depois, no início do século XX, a diminuição, fim do século XIX, a diminuição das câmeras, as câmeras começam a acompanhar os fotógrafos e se cria um pouco essa história do criador fotógrafo que olha como participantes em um jogo que há muito deixou de ser um mero jogo de espelhos. A Hannah está vindo aqui participar de novo, para desembocar num jogo bem mais elaborado e complexo. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu vou ter que resolver rapidinho. Estava falando aqui dos criadores fotógrafos, né? Um complexo mundo de signos e de códigos de linguagem de culturais. Hannah. Hannah! Falei que ela ia participar. Hannah. Gabi, Oi. é interessante que Fala. na fotografia, em períodos assim distintos, né, seja essa fotografia do século XIX era altamente tecnológica, né, para a época.
sim. E mesmo com as limitações de manipulação e alteração, era o retrato de uma realidade, né? As pessoas acreditavam na fotografia, né? E hoje, Então, e fala, comparando, fala. só para concluir, e hoje, com todas as possibilidades de interferência, alteração, manipulação que a fotografia digital tem, assim, as pessoas confiam muito ainda na imagem, né? Sim, sim. E um pouco do que eu tento falar, além disso, é o quanto se confia no fotógrafo também, né? Mas quanto se confia num tipo de imagem, num tipo de leitura, numa linha editorial específica, sabe? Hannah, parou. Gente, a Hannah tá participando do E mas as pessoas continuam acreditando nas imagens. Isso, tanto que eu acho legal esse histórico, que é do Ridley Scott, porque é isso, assim, até ele no futuro, onde que ele for buscar a justificativa de que existia um passado nas imagens, mesmo elas sendo falsas, entendeu? sim, Para pegar. Vou te amar aqui. Mas fala. não, é como se é como se a imagem fosse uma criadora de identidade, né? No caso do filme, Exato. é como se a personalidade, a história fosse construída a partir de imagens, que também Sim. são textos, né? E assim, 75% da nossa recepção é imagem, né? O nosso cérebro acredita praticamente automaticamente naquilo que ele vê, mesmo que aquilo seja mentira, mesmo, por exemplo, filme, né? Então, quando a gente vê as coisas, é meio ver para crer, assim. O nosso cérebro ele adota isso como real. E hoje em dia, eu acho importante a gente ter esse pré-questionamento na cabeça e analisar as coisas com um passo para trás, em especial por causa disso, porque a gente ainda reage neurologicamente, como no século XX, para uma tecnologia nova que nos manipula ainda mais, sabe? É interessante que isso que você está falando agora, porque lá na seu trabalho de mestrado, na sua dissertação, você coloca assim que o uso de novas tecnologias afeta mentes e comportamentos humanos, né? E isso que você falou, que o cérebro ele aceita as imagens, é porque é a nossa primeira forma de interação com o mundo também é o ver, né, e o sentir, Sim, né? E o nosso sentido ele absorve a imagem, né? sim. E não questiona, né? Eu acho que ele até questiona, mas eu não sei hoje em dia. Por exemplo, hoje eu estava vendo um dado, até que foi hoje, por coincidência, que 67% dos jovens, até conferir aqui, acho que os menos de 20 anos, não sabem mais diferenciar fatos de opinião, por exemplo, né? E a gente está chegando numa geração que já nasceu com a internet, que já nasceu interagindo digitalmente, o quanto isso vai afetar o cérebro dessas pessoas e o quanto elas também não vão saber que ponto vai chegar que a gente não vai saber diferenciar a realidade do virtual, assim. Quando a gente tem um virtual onde é muito fácil inventar um cara como Edu Martins, Sim, né? E aí a gente começar a negar os fatos. Acho que o que me preocupa mais não é nem tanto a manipulação, assim como agora eu venho demonstrando, ela sempre existiu. Ela sempre teve aí, ela existia no tempo do negativo, ela existia em relação à técnica, necessidade técnica de mostrar as coisas de uma determinada maneira. Mas hoje em dia que a gente praticamente registra o mundo 24 horas, né? A gente tem até um excesso de imagens, assim. sim, E o excesso de imagens talvez esteja nos trazendo muito mais um subconsciente falso, não sei se estou usando a palavra correta, está criando tanta imagem, um subconsciente de imagens tão gigante que a gente não consegue nem lidar com ele, assim. uma Então, realidade paralela, né? talvez nesse sentido, a gente esteja criando uma realidade paralela e isso me preocupa, assim, é um pouco uma das minhas preocupações quando eu analiso o caso do Edu Martins, porque se foi tão fácil para jornais que são famosos, que são conhecidos, né, no mundo,
por sua seriedade, por verificarem os fatos, por virem a nós sempre com notícias muito bem verificadas, muito bem analisadas. Foi tão fácil convencê-los. Como que uma das coisas que eu comento no curso é isso, assim, como que foi tão fácil convencer esses editores, né? Até hoje em dia a gente tem perdido muitos os editores de fotografias, que talvez fossem os caras que teriam conhecimento suficiente para, em determinado momento, perceber que havia alguma coisa errada com esse cara, antes de publicar, né? Então, eu falo um pouco também sobre essa questão da relação editor-fotógrafo, que acho que até um alerta, assim, eu acho que a colega jornalistas estudem mais imagem, porque hoje em dia a gente trabalha muito mais com isso, o Instagram, o Facebook, exige muito mais imagens e acaba que as redes sociais estão tomando conta, assim, até das notícias, né? Então, para a gente ter destaque numa notícia, é bom ter uma boa imagem. E então a gente precisa também saber o que a gente está recebendo, e se isso é real. E se isso, eu não digo nem se isso é real, se isso é verificável, se isso é um fato que realmente aconteceu, se isso veio de uma pessoa idônea, se não veio de um. Então, não veio de um falso fotógrafo. A gente está com. Outra questão é a IA, né? A inteligência artificial, assim. Então, isso eu acho que dá para fazer o doutorado 2, 3, 4, daqui a alguns anos, porque se antes da IA já está agindo, como está agindo, né? Teve um caso até agora da própria Anistia Internacional, usou fotos criadas por inteligência artificial para falar da crise que deu na Colômbia, né? Assim, eles publicaram e na mesma hora vários fotógrafos, várias pessoas entraram assim detonando no Instagram, tipo, como que vocês têm coragem de fazer isso? Porque é isso, assim, então a gente pode inventar a crise na Colômbia, sabe? Porque estou querendo economizar em fotógrafo e talvez o fotógrafo, isso era uma coisa que acontecia muito comigo quando eu estava no metro, eu era a única pessoa que ia para a rua. E isso me chamava atenção também. Se eu voltasse para a redação e inventasse uma história, eles acreditavam em mim. Eu era a única que tinha ido lá ver que, sei lá, que o prefeito tropeçou e caiu, sabe? O prefeito tropeçou e caiu, Gabriela, para quem que eles iam votar? Para mim, entendeu? Eu era a profissional do jornal. Nunca, jamais pretendi fazer isso, e fui questionada várias vezes em algumas matérias que eu estava presente e assisti cenas, tipo, o que aconteceu, sabe? Então, eu acho que o fotógrafo acaba sendo talvez o que ainda vai ver realmente as coisas em loco, o que está acontecendo, sabe? E isso eu acho super interessante ainda da profissão, apesar dela também tá talvez sumindo em meio a essa inteligência artificial, assim. Porque como todo mundo está fotografando também, então você pode receber uma imagem de um fato qualquer em um lugar qualquer. Essa imagem pode ir para uma mídia internacional ou local, e necessariamente o fotógrafo não precisa aparecer. Se ele tem uma imagem de um fato, e que só ele viu, só ele fotografou, com a imagem é mais difícil de se questionar do que um texto, né? Porque se você vê a imagem, quase que é um atestado de realidade, da realidade de um fato. A imagem ainda é assim, né? Ainda de realidade. Ela ainda é atestado. E aí, o caso do Martins, o que é louco, ele tinha o atestado de realidade dele, que era apresentar imagens que foram roubadas de outros fotógrafos. Mas o que nunca se questionou a ele, se pediu, primeiro, nunca tinham visto ele nunca foi visto, ele pedia para fazer chamadas online, como a gente está aqui hoje, mas a chamada era sempre ruim, chiada, nananã. E nunca viram ele na realidade. E aí, a Ana está realmente a fim de participar do curso. Eu acho que ela quer aprender. E uma coisa que eu comento também na pesquisa é: e se o Edu não usasse essa imagem, né, desse homem branco, com tez europeia, bonitão, e ele viesse com uma imagem, se ele fosse negro, né? Porque a fotografia está muito em mãos brancas. Então, assim, se ele fosse negro, será que ele não teria sido mais questionado? E se ele fosse uma mulher, né? Também. Qual é o poder de convencimento de outra imagem? E aí eu estou falando da questão física do fotógrafo, a questão de como se imagina o fotógrafo, e aí uma das coisas que eu comento
também é como se criou a imagem do Robert Capa e dos fotógrafos da Magnum, digamos, um herói de guerra, né, quase um herói de guerra, alguém que namorava as estrelas de Hollywood, que era famosão, que ficava em Paris tomando champanhe, que era super corajoso, que pulava de paraquedas sem nunca ter pulado de paraquedas na vida, né? Para quem leu Ligeiramente de Fora de Foco, recomendo um livro que conta a história da Robert Capa. Ele conta isso, que foi chamado para cobrir a Segunda Guerra Mundial e pulou de paraquedas sem nunca ter pulado de paraquedas na vida. Assim. Então, assim, quanto isso é verdade, ele que conta, eu não sei, dizem que é, mas isso também... Tem a polêmica da Guerra Espanhola também, aquela imagem, isso, né? Que é a imagem do Robert Capa, tem a questão da foto da morte do miliciano lá, que se diz que, na real, é da Gerda Taro, essa imagem, né? Isso é um dos questionamentos. Tem um pesquisador por espanhol com quem eu conversei durante a minha pesquisa, e ele mostra, eu mostro isso no curso também, algumas provas de que essa foto foi ensaiada, né? E essa foto é super famosa. Um dos fatos que ele corrobora na pesquisa dele, que eu comento, é que os negativos, a ordem dessas fotos nunca foi vista, assim, depois se encontram alguns negativos dessas imagens já cortados. Na época era comum enviar por avião, né, para as redações, e isso às vezes era cortado e misturado pelo próprio laboratorista, então não se sabe o quanto teria um envolvimento direto deles em inventar essa história, ou foi a revista que inventou, e depois, como a foto ficou muito famosa, acredita-se na lenda, entendeu? Publique-se a lenda. Não vou... Até hoje, assim, o Robert Capa é um cara conhecidíssimo, famoso, se publica essa foto, se fazem 1000 exposições por causa dela, né? Então, assim, nem falar, por exemplo, que a foto da Gerda Taro se fala. E essa seria mais uma fotógrafa mulher apagada na história, sabe? Então, tem todo esse envolvimento, tem 1000 questões técnicas no meio do caminho, mas hoje em dia a questão técnica também ela sumiu, digamos, né? A gente está aqui no imediato, eu tiro uma foto do meu celular, eu já posso mandar para um editor, eu posso publicar essa imagem, né? Então, eu acho que a perda desse Sabe o que é interessante? Desculpa, você falou dessa coisa de você tirar uma foto com o celular e mandar por um editor. É interessante que existem tantas formas, aplicativos, programas para você alterar, modificar a imagem, mas não existe muitos programas para você identificar se a imagem foi alterada ou não. Mas olha só... Você confere uma nota, né, uma célula. Sim. Você tem um aparelho para ver se a nota é falsa ou não, mas para a imagem, né? E para ter uma ideia, quem criou o Edu Martins se preocupou com isso, porque essa pessoa flipava, que é virar a imagem, né, horizontalmente, e às vezes dava um pequeno crop na imagem. Por quê? Um dos poucos e mais usados verificadores de imagem para saber se não é uma cópia ou se está usando foto de alguém é o Google Images, tem um recurso que você pode buscar imagens similares lá. Mas essas poucas modificações na imagem já não permitiam que se encontrasse. Sim. Então, quem fez esse personagem pensou nisso também, mas sabia que era muito fácil burlar esse sistema, entendeu? Então, assim, aí realmente eu acho que a gente está pouco preocupado com o quanto a internet está nos afetando, as redes estão nos afetando, e eu acho que se fala muito em fake news, e se fala pouco em como as imagens dentro desses meios estão nos afetando, sabe? Que é isso, é compreender que sim, estamos sendo enganados. Assim, em grande parte enganados. Em questões de filtro, mas eu acho que o meu foco é mais o fotojornalismo e entender como isso também está dentro dos jornais e como essa história talvez tenha acendido um alerta, porque foi parar na BBC de Londres, tem o vídeo, depois também, se quiserem ver. Foi para o Wall Street Journal também, né? Foi para o Wall Street Journal, mas depois a BBC de Londres, quando se descobriu que o Edu não existia,
Eles encontraram o surfista e levaram a Londres fazer uma entrevista para ele comentar sobre como a imagem dele tinha sido usada, e também conversaram com o Daniel Sebright, que é um dos poucos, que é o único fotógrafo que quem identificou, quem percebeu essa flipagem, esse corte nas imagens, foi o Igor Anovich, que é um fotógrafo aqui de São Paulo, e ele que encontrou o Daniel Sebright, que é um fotógrafo freelancer dos Estados Unidos, que inclusive um dos problemas, por exemplo, que foi bem sério, o Daniel Sebright tinha um trabalho com o ISIS e um acordo com o ISIS de não publicar em jornais o material, mas ele tinha posto no site dele. E quem criou a do Martinho, sabe? Quem achou esse material e publicou esse material no Wall Street Journal. Ou seja, o Daniel Sebright podia ter morrido. Sim. Por uma foto que ele nem sabia que estava publicada. Depois é que ele foi ver que a foto tinha sido publicada. Então, é interessante, né? Porque ele conhecia, né? Esse fotógrafo fake, ele conhecia os macetes para não descobrirem que a foto foi manipulada, foi alterada. Ele conhecia os fotógrafos, né? Ele conhecia todo o sistema de fotojornalismo, né? As agências. Exato. Ele sabia muito bem como o sistema funcionava. É alguém de dentro, né? É alguém de dentro. Ou alguém que já esteve dentro. Você acha que a gente abre agora para perguntas? Acho que sim. Acho que quer passar mais alguma coisa? Como é que está aí a apresentação? A gente pode... eu ia comentar... eu faço mais um histórico que eu vou chegar nessa história do Robert Capa, enfim, mas eu acho que a gente pode abrir para perguntas e daí conforme o pessoal for... Se as pessoas quiserem comentar alguma coisa. Se você quiser finalizar aqui a apresentação. Tá. Se alguém levanta. Eu só ia Se alguém quiser perguntar, já pode perguntar, tá? Se quiser abrir, fazer algum comentário. Porque esse assunto é muito extenso, né? Tem muitas questões. Tem muito o que... Eu acho que também, David, assim, é complexo, entendeu? Eu acho que é complexo. Eu acho que o curso, a ideia é muito mais levantar essas questões, fazer pensar sobre isso. E uma relação que a gente pouco conversa, eu acho, e que eu acho importante abrir para as pessoas um pouco como ela funciona, que é a relação editor profissional de fotografia ou jornalista, porque eu acho que também as pessoas hoje em dia, muito do que se dá de acreditar em fake news, acreditar no WhatsApp, no que vem pelo WhatsApp, no que vem pelo Instagram, é um pouco de não entender como que isso funciona. Como que se dá essa relação? Se as pessoas, talvez, se a gente abrisse um pouco mais para as pessoas entenderem como se dá a verificação da notícia, como que se dá essa relação, talvez elas entendessem o quanto a gente trabalha antes de jogar uma notícia no ar, antes de lançar uma ideia, uma reportagem, ou como que se produz uma foto, sabe? Eu acho que falta esse debate com a sociedade mesmo, sabe? Eu acho que o acesso à informação ou a opiniões, né, que não circulam só informações. Então, hoje, qualquer pessoa emite a sua opinião, ela pode usar um tipo de comunicação que é imagem e foto, que são os memes, né, esses posts, e isso é feito no celular mesmo, e qualquer pessoa pode gerar a sua opinião que se mistura com a informação. Então, eu entendo que o que está em jogo hoje em dia é a noção de realidade, de real. Como as pessoas estão consumindo informações, estão se, digamos assim, empoderando, né? Elas acreditam que elas são ali um vetor, alguém que pode decifrar o que é real ou não. Então, não depende mais de um órgão ou de uma instituição ou de um modelo a ser seguido, ou assim, por exemplo, uma instituição de um jornal, informação pública, que vai verificar aquilo que tem um comprometimento. Então, o próprio cidadão, ele define o que é real, a partir dos conceitos que ele mesmo foi construindo com o acesso às mídias e tal. Então, essa ideia eu acho que, assim, o que é legal no seu curso é que você coloca essa ideia de real, o que é real, o que não é real,
até onde é informação, é opinião, né? Como que essas informações vão sendo disseminadas por aí, né? E confundindo muitas vezes, né? Sim. Tem esse livro que eu acho muito legal também, Olha, A Morte da Verdade. Quem quiser ir atrás. quem é o autor? Ele foi a Michiko Kakutani. Se você quiser escrever aqui nas Vou mensagens, escrever. Eu só queria. A É que eu Morte acho que da A Verdade. Morte da Verdade. Michiko Kakutani. Deixa eu jogar aqui. Legal. Que ela fala sobre a era Trump, né? Nos Estados Unidos, é uma repórter do New York Times. E eu acho que daí uma das coisas que me bateu nesse trabalho é perceber o quanto essa relação do editor com o fotógrafo é viciada por uma ideia de do que é o fotógrafo, né? Acho que já existe um vício de linguagem que se espera que esse fotógrafo traga e como se espera que ele é. Que é um pouco a echo chamber, assim, que é uma das muitos pesquisadores de internet falam essa grande esse grande eco que acaba sendo a internet. E um dos momentos aqui no livro ela fala isso, assim, Trump não fez nenhum esforço para acabar com a sua ignorância a respeito das políticas interna e externa quando mudou para a Casa Branca. Seu ex-estrategista-chefe, o Steve Bannon, para quem, né, que era do Cambridge Analytics, disse que o presidente só lê o que reafirma suas crenças. Então a gente entra num mundo onde todo mundo só lê o que reafirma suas crenças. E isso é, de uma certa maneira, organizado pela internet. Sim. E as imagens também estão dentro desse grande caldeirão, né? Que é a internet. Tem um outro livro também bem interessante que quiser buscar, que é 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora. Que é também do Jaron Lanier. Esse cara, ele não tem telefone, não tem celular. E ele fala, é bem interessante, ele fala como que os algoritmos geram uma pressão social e como eles são planejados para isso, né? Então, pensar no mundo das imagens, hoje em dia a gente tem tanta imagem, tanta imagem, onde é que eles estão nos levando? Isso está sendo também explorado, também está sendo manipulado, também está sendo guiado por determinados algoritmos que dão mais destaque para uma coisa, certas coisas, para uma linguagem europeia, uma linguagem americana. Quantos de fotografia africana a gente vê? Quase nada, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que... Vamos lá. Perguntas, dúvidas, colocações. Vocês podem opinar também, Se alguém né? quiser. Acho que... Eu tenho uma questão. Fale. É simples. Eu não conhecia esse Edu Martins, nem a história dele. E, quer dizer, além dele ser uma pessoa fake, né? Uma pessoa inventada, eu queria saber se ele era um fotógrafo inventado, ou se ele eventualmente produzia alguma coisa. Não, ele era um fotógrafo inventado. Ao menos até hoje, tudo que a gente sabe que ele publicou não teria sido feito por outras pessoas. Entendi. Assim, o que ele fazia era entrar na internet e copiar, baixar imagens, fazer download de imagens. E talvez, por exemplo, o Daniel Silbrich tenha sido uma vítima porque, sei lá, não tinha proteção de copyright no site dele, entendeu? Então, ele criou tudo até hoje, ao menos. Pode ser que alguma foto que estivesse lá, porque existia um perfil de Instagram dele, digamos, vai que ele tirou, né? Que quem inventou ele tirou, assim. Isso a gente não tem como provar. Mas até hoje tudo que foi encontrado dele era falso. Tá. Não, porque você falou do Capa. O Capa também foi um personagem inventado, né? Por ele mesmo e pela Guerra da Taro. Exato. Quer dizer, ele foi um húngaro ali da periferia da Europa. O pessoal não dava bola para ele em Paris, entendeu? E aí ele foi para a Guerra Civil e os dois inventaram esse cara, com um nome americano, parecido com o diretor de cinema de sucesso, essa coisa toda. Mas o fotógrafo era verdadeiro.
Sim, não, isso pelo menos a gente tem, digamos, quase um artista criado, né? Como criar um artista, como tirar um artista de Hollywood, né? A gente tinha lá o Robert Capa. Mas o Clique, mesmo que o Clique mais famoso seja da Gerda, esteja no nome dele, o Clique existiu e era deles, né? A gente tem essa. Era deles, né? Eles trabalhavam conjuntamente. Eu não acho, sei lá, eu não acho que ele tenha sacaneado a Gerda, né? Uhum, sim. Isso Eu são. acho que a coisa toda sacaneou a Gerda. A Gerda ficou menos importante do que ela, na verdade, era, né? Exato. E ela morreu, né? Então, ela não ficou Difícil para. conversar com ela sobre Exatamente. isso. Eu acho que tem essa conjuntura que que sempre deu ao homem fotógrafo mais destaque. Assim. Acho que, inclusive, ela, talvez na época, tenha pensado, não, vou botar no nome do Robert Capa, porque se for um homem, é maior a chance de publicar e de vender. Então, acho que até ela diria, não, eu concordei com isso. Talvez. Não sei. Não sei. Me parece que eles tinham um acordo que algumas agências dos dias de hoje têm, entendeu? Não importa quem fez. Sim. Eles eram muito próximos, enfim. Sim, sim, sim. Eu acho que eles curtiam essa história de brincar de autoria. Acho. Não tenho certeza. Tudo hoje achamos. Assim, adoraria encontrar Gerda e conversar com ela sobre isso, mas não podemos mais. Infelizmente. Não sei se. Obrigado, Solomon. Eu que agradeço. Não sei Pois se mais é, alguém. será que eles formavam um coletivo? Será que já era um coletivo? De dois, era um coletivo de dois. Já era um coletivo. Quer dizer, eu não sei se o povo de São Paulo viu uma exposição sobre uma mala que foi encontrada recentemente em Barcelona. Ali, essa história de Gerda e Capa saltou mais. E ali se confirmaram muitas fotos da Gerda, né? Sim. Mas é aí também que se questiona essa questão dos negativos, porque se encontra a maleta mexicana, e a maleta mexicana, teoricamente, traria luz sobre algumas imagens, trouxe luz sobre algumas imagens, mas não todas, né? Mas o que eu acho interessante do personagem, eu acho mais interessante o personagem do Robert Capa, porque se aposta muito nele para vender imagens, né? A venda dessa história, da lenda, é que vale. E isso influencia quase todo o século XX, assim, depois vem a Magnum, com vários fotógrafos, na ideia do que é esse fotógrafo bonitão, assim, postava muito, o Robert Capa era realmente um cara bonito, né? Então, paquerador. Paquerador, assim, isso vai se construindo em cima do Capa e de outros personagens, não é só o Capa, né? Não é só o Capa, mas essa ideia do fotógrafo, paquerador e tal, famosão, assim, superstar, vem um pouco daí, assim. Eu entendo a estratégia, acho que não acho uma estratégia ruim, acho que uma estratégia esperta até para vender foto, mas também está dentro desse panorama assim, do século XX. E não sei se mais alguém tem perguntas, comentários. Alguém? Perguntas? Então, essas e outras questões também vão ser discutidas no curso, né? Que é um curso que vai falar sobre a pesquisa que a Gabriela fez na dissertação de mestrado, né? Que levanta todas essas questões e outras, não, né? Bastante coisa, né, Gabi? Tem mais coisa para contar, mas hoje vai ir, daí a gente vai longe. Não, exatamente, o curso é para isso, né? Se aprofundar nessas questões que estão aí ainda hoje, né?
Sim. Acompanhando as fake news, e confundindo, né? E é meio doido, assim, porque todo dia, depois que eu fiz essa pesquisa, eu levanto de manhã e tem alguma notícia que dá vontade de fazer uma coleção, assim, tipo, a imagem que enganou não sei quem. Depois tem as séries, também tem um vídeo, quem quiser buscar, do restaurante número 1 de Londres, que é um menino que tinha... O trabalho dele era entrar no TripAdvisor e dar valores bons para alguns restaurantes que contratavam o TripAdvisor para dizer que o restaurante era bom, dar 5 estrelinhas. E ele fica meio indignado com isso, pede demissão, e ele resolve fazer da casa dele, que não era nada, que não tinha nada de restaurante, o restaurante número 1 de Londres. E ele começa a avaliar bem e pede para amigos entrarem e avaliar bem. Quando ele vê o restaurante dele, que nunca existiu, vira o restaurante número 1 de Londres no TripAdvisor. E as pessoas começam a ligar desesperadamente, querendo reservar a mesa. E essa história é maravilhosa. E é uma das histórias que eu comento também, porque é isso, esse cara é como quem criou o Edu Martins, é quem percebeu o jogo e resolveu se aproveitar do jogo. Mas esse cara fez para expor o jogo, tanto que isso depois vira um mini documentário, e era para questionar essa questão das avaliações online e tal, do TripAdvisor, etc. Mas o Edu Martins, a gente, como talvez nunca se saiba qual exatamente era o objetivo dele. Pois é, gente. Ele sumiu? Sumiu. Tá. Sumiu. Ele sumiu. Temos suspeitas, mas até hoje, na real, não sabemos. A questão é que a mentira sempre existiu, né? Sempre se matavam fotografias mentirosas aí, enfim, que enganosas, não talvez tanto com relação à técnica, né, como tu levantaste lá do photographic van e coisas do gênero, não é? Ou aquela fotografia de uma via extremamente movimentada e que só aparece 2 pessoas, não é, naquele momento. Mas ela se popularizou, então, quer dizer, o recurso se popularizou também, não é? Assim como tudo que vem com o digital, não é? Então, outras tantas pessoas se tornam potencialmente mentirosas nesse sentido, né? Então, que é o que vem a complicar essa difusão da informação, né? Do jornalismo sério, não é? E pronto. E me parece muito pertinente, né, esse desenvolvimento de softwares, né, e aplicativos que investiguem o que é fake, o que é falso, o que é inteligência artificial, né, e que de repente a gente tem essas ferramentas do nosso celular, assim como a gente tem ferramentas que trazem essas coisas o tempo todo para a gente. Então... Fala, Fabrício. Não, já é um recurso que existe no meio acadêmico, inclusive para identificar plágio em trabalhos, não é? Que é uma coisa muito séria dentro da academia, não é? Sim. Que pode também estar se desenrolando no ambiente jornalístico, quando a gente acessa fotografias, informações nesse sentido. Não é? Se é que isso é interessante para as pessoas, se é que as pessoas realmente estão afim. Não, então, isso que eu ia comentar, um dos problemas que eu vi pesquisando, e que isso é real, assim, nos pesquisadores de fake news, é que a fake news se populariza numa velocidade, assim, de rastro de pólvora, muito mais rápido do que a verdade. Então, e assim como as ferramentas de verificação, por exemplo, são comuns dentro da academia, são comuns a quem pesquisa sobre. Eu sei como identificar uma imagem similar e buscar no Google Images, digamos, ou que existem ferramentas, mas quando tu pega a grande massa que está sendo atingida ao mesmo tempo que eu e que tu, que a gente tem essa capacidade de julgamento, diante disso, a grande massa não está sabendo. Assim, eu não vejo que as pessoas tenham tanto acesso a entenderem que, não, eu posso pegar essa imagem e verificar se ela é real, sabe? E uma das coisas que a gente comenta é que a partir do momento que eu preciso explicar uma fake news, a gente meio que já perdeu. Porque eu vou demorar tanto para explicar que aquela fake news já foi. É verdade. E aí, normalmente a explicação, ela demora tanto
que tu já perde até a atenção da pessoa no momento que tu vai explicar, sabe? Tipo, esses sites de verificação, às vezes até o que eles acabam fazendo, dependendo da maneira como tu publicar isso no Instagram. Por exemplo, uma coisa que peço a todos vocês, quando tem um absurdo, uma imagem absurda, qualquer coisa, não publiquem a imagem. Assim como acontece nos massacres de escola, por exemplo. Isso foi uma questão, muita briga com editores. Eu questionava isso, mas eu não tenho tanta entrada assim com editores, e enfim, que eu conheço, para questionar isso. Porque o que esses caras que coordenam massacres, que fazem massacres de escola querem? Ser o herói da rede da internet deles lá. Então, a partir do momento que tu publica a imagem do massacre, mesmo com tarja, mesmo disfarçando para não identificar, tu dá para eles a fama que eles estão buscando. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as imagens que a gente publica. A gente pode comentar que aquilo está acontecendo, a gente pode explicar que aquilo está acontecendo, que não é verdade a informação, mas de alguma maneira a imagem não pode ser publicada. Não publiquem como ela é. Bota preto e branco, bota uma tarja em cima, fake, mentira. Diminui ela, não bota do mesmo tamanho que é, porque tudo isso influencia de como as pessoas vão receber essa informação, e às vezes a gente acaba ajudando mais a disseminar uma mentira e a dar atenção. Por exemplo, vocês lembram? O Gabi, só antes, quando você encerrar, tem um Rodrigo que quer fazer uma pergunta. Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Boa Oi, noite. Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Não, a hora que a Gabi estava falando, eu estava pensando uma coisa que ele falou ali agora, porque hoje tem a questão da fake news muito intensa e muito rápida, mas também é um momento que a gente tem de contestação e de desmentir, entendeu? Acho que nunca teve tanto recurso para se comprovar fotografias, para se principalmente com relação ao direito autoral e tudo mais. Eu imagino, hoje a gente tem como, talvez não chegue ainda para um grande público, e de fato desmentido, às vezes é um problema que a gente vai desmentir alguma coisa e você acaba disseminando mais ainda, mas eu não, se daqui um tempo assim, não vai ser, acho que até a questão de valorizar um pouco o trabalho do fotógrafo, aquilo que a Gabi falou, que ela volta para a redação, é ela que traz a realidade. O testemunho. Se tomou um tombo e não tomou, ela tiver uma foto ali que ela criou, todo mundo vai acreditar. Eu não sei se com o tempo, assim, meio longe, né? A gente está um pouco longe, mas se com o tempo a valorização do fotógrafo que esteja de fato no lugar, junto com o depoimento, talvez não seja de fato mais valorizado esse trabalho de estar ali no local e de registrar do que o que está se produzindo, principalmente com inteligência artificial. Porque acho que a gente vai começar a entrar numa fase agora de imagem que não vai ter muito como contestar, entendeu? Ela vai aparecer, ela vai circular como uma verdade, e foi uma imagem, não foi nem alterada, ela foi criada mesmo de forma do zero, né? Se criou com algum tipo de inteligência artificial, e que todo mundo vai bater o olho de primeira e ninguém vai contestar, entendeu? Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que talvez no futuro o fotógrafo que esteja no lugar e que comprove a foto ali que ele fez de fato vai acabar sendo até mais valorizado do que hoje, entendeu? Que as imagens são muito questionadas, porque a gente questiona as imagens, mas na verdade o problema está nas pessoas, né, que estão fazendo, que estão usando e manipulando a imagem e agora criando imagens do zero com a inteligência artificial. Sim. É uma colocação, mas é meio uma pergunta aí também, só para ficar no horário aí também, mas é só para colocar essa questão aí de contestar. Em muitos momentos eu penso nisso, assim, tipo, quem sabe a inteligência artificial e o fato de tudo ser feito a partir de uma artificialidade, de um robô,
talvez possa gerar uma mais-valia do trabalho manual humano, assim. Talvez isso possa ser um futuro efeito dessa próxima era, assim, de trazer mais valor, porque para quem realmente está lá, né? Eu estava lá. Isso pode ser. Mas, por enquanto, eu não vejo assim. Assim, eu vejo mais um domínio realmente do digital, do AI tomando conta, e não acho. Pois é, gente. Então, ó, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Gabriela de Bela. Em breve vamos ter aí notícias das datas do curso e horários. Eu vou divulgar lá na plataforma, no Instagram. Eu queria agradecer a todo mundo, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido interessante, acho que a gente tem muito, como o Rodrigo falou, às vezes, né, assim, projeções de futuro, a gente tem muito, acho que ainda, eu acho que mais importante de tudo não é nem tanto definir as coisas, mas trazer questões e pensar nesse futuro, né? A gente precisa pensar sobre isso, discutir esse tema, trazer os fatos, trazer o que é fake, e não ficar, o que eu não gosto é de ficar passivo diante dessas novas tecnologias. É assim mesmo. Será que sabe? Será que a gente não pode debater e fazer com que isso seja mais benéfico para todo mundo, ao invés de ficar só ajudando a espalhar fake news, assim. Enfim, agradeço muito todo mundo lá do Sul, os amigos, a Solomon, Rodrigo, Karen, todo mundo, Letícia, obrigado, Nelly, Brenda, por terem aparecido. Valeu.